you and I. Olá pessoal, Por favor. graças a Deus aí mais um dia de luta, mais um dia de bênção na presença do Senhor. Pessoal, o que nós queremos fazer hoje nesse vídeo? Na primeira semana que nós chegamos aqui, nós fizemos essa gravação. Mas como nós que conhecemos a palavra de Deus e conhecemos o reino espiritual, nós sabemos que tem coisas que se dá uma luta muito grande no mundo espiritual. Então o que acontece? Como isso que nós vamos passar para vocês, nós vamos testificar para vocês, é uma coisa assim que exalta o nome do Senhor e mostra a grandeza de Deus quando a gente ouve a voz do Senhor. Que deu alguns problemas na ocasião, né? O celular deu problema, nós tínhamos um vídeo pronto já, quando a gente tentou subir por 2 vezes ele pro Face, e ele acabou não subindo, né? A internet não suportou, né? Sempre a gente sobe vídeo, nunca teve problema, mas esse dia deu esse problema, e quando não conseguimos subir, quando foi no outro dia, o meu celular ele deu pau e precisamos formatar. E quando eu formatei meu celular, eu faço backup nos meus celulares, eu estava fazendo uma vez por semana. Então salvou todos os vídeos. Aí quando a gente foi procurar na galeria, o único vídeo que não tinha sido salvo foi o vídeo que a gente tinha feito, né, gravado a mensagem a respeito desse fato que nós vamos passar para vocês hoje, né? Então você vê que um negócio assim intensificou assim no mundo espiritual de tal maneira que trouxe algumas consequências aqui no mundo físico, né? E aí a gente não conseguiu achar o vídeo, aí passou já 2, nós estamos na 3ª semana, né, Daniel? Agora terceira semana, e aí nós resolvemos regravar, né? Fazer de novo o vídeo para a gente poder subir, subir no Facebook, né? E talvez até a gente coloque também no canal. Do que nós vamos falar? Eu vou ler um texto da palavra do Senhor aqui, que diz o seguinte, Deuteronômio 28, versículo 2, que diz o seguinte: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém? Então a palavra do Senhor diz aqui, lá em Deuteronômio, quando Deus disse para Moisés orientar o povo, e que se o povo desse ouvido à voz do Senhor Deus, as bênçãos, todas as bênçãos que Moisés tinha sinalizado ali, elas viriam sobre o povo e alcançaria o povo. Então aí nós aprendemos um princípio aqui: Deus ele é imutável, ele não muda. Então o mesmo Deus que operava no passado é o Deus que opera hoje. O mesmo Deus que operava na vida de Moisés e do povo de Israel opera na nossa vida hoje. Nós somos um povo diferente, não somos israelitas, não somos judeus, somos gentios que se achegamos até a graça do Senhor através de Jesus. Mas somos um povo também abençoado da mesma maneira que o povo era em outrora. Então quando ele diz que essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, diz claramente, deixa bem claro, e depois todos os textos que nós vamos ler da palavra do Senhor, ele vai definir para nós o que é bênção. Entre elas, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, ela enriquece e ela não traz consigo dores. Ou seja, quando Deus ele abençoa, aquela bênção que Deus dá, ela é tão sobre medida sobre a pessoa que não traz dor e sofrimento. É bênção. A própria palavra diz, é bênção. Então, aí a gente aprende um princípio aqui. Eu não preciso correr atrás da bênção, eu não preciso buscar a bênção. Eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer o reino de Deus. O reino de Deus ele tem que se movimentar, ele tem que ser vivo dentro de mim, para que as bênçãos dele possam vir sobre mim e me alcançar. Então eu não preciso ir atrás disso. Então esse tempo todo que nós vivemos na presença do Senhor, eu, Daniel, nós aprendemos e nós colocamos também a nossa empresa, a Multiforma também, dentro desse princípio. Nós não corremos atrás de bênção, não corremos atrás, né, de resultados no sentido de bênção. Nós buscamos ao Senhor, nos colocamos diante do Senhor e essas bênçãos vêm e têm nos alcançado.
E resultado disso, fruto dessa realidade, aqui onde nós estamos, é uma promessa de Deus que Deus fez para nós. A Multiforma está aqui na cidade de Tirapina prestando serviço na Rumo aqui em Tirapina. Tem outra equipe lá na Rumo de Sumaré também prestando serviço. Mas não é essa somente a vitória que nós queremos contar. Nós queremos contar para você o seguinte. Há exatamente 2018, né? Era 2018 que nós estávamos na Rumo, né? Aqui em Tirapina. Nós do canteiro que nós estávamos prestando serviço, né? Estávamos eu e Daniel, somente nós dois fizemos, né, esse serviço, não tínhamos equipe ainda, estávamos somente nós dois. E aí o Daniel olhou, né, no complexo, né, e ele, né, proferiu as seguintes palavras, né? Nós somos maduros o suficiente para entendermos que quando nós falamos algo, nós proferimos alguma coisa, nós analisamos a natureza daquilo para que aquilo possa ou servir de uma palavra poderosa, uma palavra profética, ou simplesmente uma palavra humana, né, que pode trazer uma alegria momentânea, ou pode ser uma palavra que pode estabelecer alguma coisa futura. Então o Daniel, ele olhou o complexo e ele disse o seguinte, ó: amanhã ou depois, em nome de Jesus, a gente vai estar com os nossos pessoal aqui. Aí foi sinalizando alguns lugares, né, dentro do complexo, inclusive algumas partes, né, mais visíveis do canteiro que a gente estava. E aí a gente, né, contemplou aquela palavra, a gente se alegrou, a gente testificou, confirmou. Nós sempre fazemos isso porque nós sabemos da autoridade que nós temos no reino espiritual através da palavra de Deus em nós, não por causa da nossa natureza, mas por causa das atitudes que nós temos baseado na palavra, que traz para nós a autoridade no reino espiritual. E aí nós confirmamos aquilo em nome de Jesus, amém, né? Que assim seja, se Deus, ele é Deus, ele pode fazer isso. Aí tudo bem, passamos, fomos, terminamos aqui o nosso serviço, né, que a gente tinha, o contrato que a gente tinha, fomos embora. E aí o que acontece? Trabalhamos lá, ficamos depois 8 meses, né, sem nenhuma frente de serviço. E aí surgiu a oportunidade, voltamos para a construtora para fechar um futuro negócio, que era em Sumaré. Aí quando fechamos o negócio em Sumaré, depois surgiu a possibilidade, né? Na época o engenheiro tinha falado, lembra, nós estávamos num sarjetão lá em cima fazendo, e aí ele falou, ó, tá surgindo a obra de Sumaré. Aí nós até falamos, nós usamos até a nossa fé e a nossa palavra profética, dizendo o seguinte, ó: não dá aquela obra para ninguém, porque aquela obra é promessa nossa, que Deus deu para nós. E ele disse dentro do carro, lembra, os senhores, dentro do carro, o Daniel estava fazendo nós estávamos no canteiro, eu fui conversar com ele estava dentro do carro, o Daniel também estava do outro lado, e ele disse o seguinte, quando eu falei para ele assim, não, a prioridade vai ser de vocês. Então a gente aguardou, e aí quando a gente tinha esse contrato, fechamos esse contrato, né, se você for ver os vídeos no canal, você vai ver tratamento das águas contaminadas lá de Sumaré. Quando terminou esse contrato, foi que surgiu aquele novo contrato, esse que nós estamos agora, junto com com esse de Tirapina. Só que acontece, nesse intervalo nós tínhamos que fazer o de Sumaré, e eles iam estar preparando aqui para a gente poder vir para cá com parte da equipe. É o que está acontecendo hoje. Só que nesse intervalo houve muitas batalhas, muita guerra, espiritual, uma tribulação, uma coisa muito assim louca assim no mundo espiritual, né? E aquilo ocasionava algumas consequências no mundo físico, no nosso convívio. Então a gente vigilante, atento, porque a gente sabia, né, do que se tratava. E aí por fim, né, depois de tanta luta, a gente então veio para cá. Quando eu e Daniel pisamos aqui no complexo, né? Quando pisamos aqui no complexo, quando fomos fazer a primeira PET, né, a primeira PT, né, a permissão de trabalho, subimos até o almoxerifado, onde é feito no escritório lá a permissão de trabalho. A pessoa de dentro da sala falou, eu preciso falar com você, né? Aí o Daniel estava bebendo mal e falou assim, eu também preciso falar com você. Aí nessa conversa, né, ele estava sinalizando para o Daniel as coisas que eles precisavam orçar com a nossa empresa. E não tinha outra empresa, né,
estava tendo problema com outras empresas, precisava orçar com a nossa empresa. Aí quando ele foi, quando o Daniel foi com ele para ver esses lugares, os lugares que justamente o Daniel tinha falado em 2018, que olha aqui e ali, entendeu? Aqueles pontos que nós tínhamos colocado. Então não era assim ponto, simplesmente, ó, tá com problema ali, eles vão ter que arrumar. Não, simplesmente porque a gente lançou uma palavra profética ali e Deus ouviu do céu e Deus então estabeleceu ali para nós esse propósito, esse objetivo para que a gente pudesse alcançar. E aí a gente, né, fizemos todo esse orçamento, já enviamos esse orçamento, deu alguns problemas, né, porque a gente vê que a batalha espiritual ela não cessa, continua, né, então ela vai afetando algumas áreas. Se você não ficar vigilante, ela afeta algumas áreas da sua vida, então tem que ficar extremamente vigilante em oração, porque a Bíblia diz em Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, ou seja, o inimigo está 24 horas atento, né, e articulando uma situação para nos desviar dos propósitos do Senhor. Então, graças a Deus, já estamos com esse orçamento na mão do cliente, aguardando, analisando humanamente. Nós não temos condição, humanamente falando. Só que o nosso Deus é um Deus que quebra protocolo. Para nós estarmos aqui já é um milagre de Deus, porque nós somos a nossa empresa, ela é uma empresa que está começando a caminhar de forma assim um pouco mais intensa agora, né? Mas assim, ainda não tem alguns recursos ainda financeiro, né, que possa abraçar obras como essa que nós estamos executando hoje, né, com o contrato, porque nós precisamos pegar de uma construtora, que a construtora pegou do cliente, então passou para nós a parte civil. Então, humanamente falando, a gente não tem, mas a gente serve um Deus que quebra paradigma, quebra protocolo. Então, exatamente, nós não estamos preocupados com isso, porque na hora que Deus estabelecer, está pronto, e o cliente ligar para nós, falar agora já fechou o orçamento de vocês, ganhou a concorrência, então eu tenho certeza absoluta, nós estamos firmados nisso, que é essa hora, que é a hora que Deus ele entra com o milagre, e é a hora que a gente entra com a nossa atitude de servo, e a gente então vai romper essa barreira em nome de Jesus. Então nós precisávamos fazer esse vídeo, porque nós falávamos aqui no vídeo anterior, Davi, quando ele venceu Golias, ele não venceu na ação, no momento ali da batalha, ele venceu antes, porque ele viu que Golias estava afrontando o Deus dele e o Deus de Israel. E aí ele determinou e colocou dentro do coração, e ele narrou como ele ia vencer o gigante, e como ele colocou no coração de como ele exaltaria o nome do Senhor naquela vitória. Ele depois cumpriu aquilo na ação, fazendo com que o inimigo se prostrasse, morresse diante do povo de Israel. E então, do jeito que ele narrou, que ele ia arrancar a cabeça e ele ia exaltar o nome do Senhor, porque aquele gigante estava afrontando a ele, a Deus e ao povo de Israel. Então, por isso nós estamos gravando, porque nós já cremos, né, que a nossa vitória já está acontecendo no mundo espiritual. Deus já está estabelecendo no céu a nossa vitória. Então, antes de nós tomarmos posse fisicamente, nós queremos tomar posse agora aqui, mais uma vez, espiritualmente, para depois a gente testificar. Já falei isso no altar da minha igreja, da igreja que eu congrego, no Jardim Paulista, na comunidade cristã Graça e Fé, do nosso pastor Marcos Menezes, né, pastor presidente. Nós congregamos ali, os irmãos dali já ouviram essa mensagem, né, pregada ali. Então eu venho aqui em público também para testificar que quando acontecer isso, eu vou vir aqui no Face também testificar, mostrar para vocês. Não vou mostrar valor, lógico, a gente tem ética e prudência, vai mostrar o contrato para vocês, tá? Fechado, selado da promessa, e depois testificar também lá na igreja, no altar da igreja, mostrando que o nosso Deus é um Deus tremendo. Basta você acreditar, você crer, você exercitar a sua fé e olhar para Jesus e não correr atrás de bênçãos. Nós não estamos correndo atrás de bênçãos, nós estamos olhando para Jesus, firmado em Jesus. Nunca deixar o foco, né, que é a cruz. Exatamente, e Deus tem levado a gente aonde a gente está hoje. Então hoje nós glorificamos a Deus
Somos felizes, não porque temos alguma coisa que Deus nos deu, mas porque temos o dom da bênção. Porque nós aprendemos a tendo ou não tendo, o Senhor está sempre Exatamente. É o pivô, é o central das nossas vidas. Então, Exatamente. tudo é para Ele, por Ele, então estamos sempre no Senhor. Exatamente. Então, pessoal, para não ficar muito grande esse vídeo, talvez no próximo vídeo, quando a gente estiver mostrando aí a promessa de Deus, a gente faz uma live ao vivo. A gente faz ao vivo, porque aí fica tudo natural, porque não temos, a nossa vida é assim, né? Nós falamos mesmo, igual nós falamos, esse negócio de, não conta a bênção, porque o inimigo, não tem essa conversa não, nós somos servos de Deus, entendeu? Nós não temos medo, nós temos que temer a Deus. A Bíblia diz, o princípio é temer a Deus, sujeitar a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você tem que resistir ele através da rejeição do pecado, e você não aceitar o mal que o diabo oferece para você, mas sujeitar a Deus. Então o restante, eu tenho liberdade, nós temos liberdade para testificar, glorificar o nome do Senhor. Então Deus é Deus, Deus é maravilhoso na nossa casa, Deus é maravilhoso no nosso ministério, Deus é maravilhoso na nossa empresa, Deus é maravilhoso aonde a gente coloca os pés. A Bíblia diz, aonde colocares a planta dos seus pés será abençoada. É como diz a Bíblia. Deus tem dado para nós o suficiente. Exatamente. Então a alegria nossa não é pelo que nós estamos conquistando. A alegria nossa é por quem está fazendo a gente conquistar. Nós sabemos de onde vem, de quem vem. Exatamente. Que é Entendeu? a fonte, né? Então a alegria nossa é essa, pessoal. Não é isso aqui, já falamos e vamos repetir sempre. Isso aqui não é ostentação. Não, isso aqui é testemunho de que o Deus que nós servimos é um Deus vivo. O Deus que operava no passado é o Deus que opera hoje. É esse Deus que nós cremos através da palavra. Então, se a Bíblia diz, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, é porque é uma promessa de Deus e é uma promessa verdadeira. Então, creia, aguarde, porque Deus ele vai fazer um milagre na tua vida. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Fica na paz do Senhor. Deus abençoe você, a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu ministério. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.